Fala mais assim, né? Tem ideia que eu gosto. Então, basicamente, nós estamos falando aí de compactificação, né? Então, no final das contas, você sempre vai querer chegar, né, numa teoria que possa descrever o nosso mundo, o nosso mundo de energia, né, você vai ter que dar conta das dimensões extras. Né? Então, uma maneira de dar conta, né, parece uma maneira, nada mais, digamos assim, usada, né, é compactificar. Né? Então, você argumenta que as suas dimensões extras, elas são compactas e muito pequenas, né? De maneira que a gente não percebe a nossa energia. Né? Você teria que ir a energia muito mais alta para poder perceber a existência dessas dimensões. Né? Então, o mecanismo, né, tipo assim, a inspiração, né, quer dizer, que voltou, na verdade, esse negócio voltou para a teoria de cordas, né, é aquela ideia do Kaluza-Klein, né, de, lá em 19, 20, mais ou menos por aí, né, que o cara tentou lá, de alguma maneira, unificar a gravitação com o eletromagnetismo via uma quinta dimensão. Né? E como é que ele fez isso, né? Só para lembrar. Então eu tenho uma teoria 5D, né? E o que o cara fez foi o seguinte, ele pegou a minha coordenada x4 e considerou que a minha coordenada x4 era, né, periódica. Okay? No caso aqui é um círculo, né? Você considera um círculo. Então o meu x4 é periódica e o meu xmi, obviamente, né, é não compacto. Então eu tenho 4 dimensões não compactas e uma compacta, né, uma circunferência, né, de raio R. Então isso aqui é o que em geral leva o nome, né, quando você compactifica os círculos assim, né, leva o nome de compactificação toroidal. Né? Então, quando ele faz isso, né, o que acontece é o seguinte, você, obviamente, né, tendo uma teoria de gravitação, você tem a sua métrica, né, que você pode escrever, eu escrevi aqui G5, né, Mn. Né, e, obviamente, essa métrica, né, ela tem as componentes, né, eu posso separar ela em componentes mini, Mi4, né, e G44. Então, do ponto de vista 4D, né, então, do ponto de vista de uma teoria 4-dimensional, eu tenho um gráfico, vamos colocar assim, eu tenho um vetor, um ami, né, e eu tenho um escalar. Então, de uma certa maneira, usando esse negócio aqui, você potencialmente, né, poderia escrever gravitação mais eletromagnetismo. Um dos problemas na época era o escalar, né? O que eu ia fazer com o escalar? Não só esse, é outro, mas o que eu vou fazer com o escalar? Mas basicamente o mecanismo é esse. Okay? Então é esse o mecanismo que a gente vai usar, né, aqui para discutir a compactificação aqui. Okay? Então vamos considerar o seguinte, né? Eu vou considerar o caso que eu tenho D dimensões, né? Que no caso é um Dzinho mais 1. E eu vou escolher, portanto, a minha coordenada XD periódica. Estou falando ainda de teoria de campos, tá? Eu vou olhar para a teoria de campos ainda, porque a gente vai ver o que acontece com uma teoria de campo, nesse esquema, para depois poder comparar o que acontece com a teoria de códigos, porque nós vamos ver que há fenômenos novos que vão aparecer. Né? Beleza, então eu tenho XDzinho periódico. Então a minha métrica, né, meu elemento aí, ele vai ser um GD, né, MN, DXM, DXN. Onde o MN aí são as coordenadas, meu M e N, eles vão de 0 até TD mais 1. TD. Agora, eu posso sempre parametrizar essa minha métrica, né, não é difícil de ver, da mesma maneira que eu fiz aqui, né,
eu vou ter o mini, vou ter o mid e vou ter o dd, né? Então, eu posso sempre parametrizar essa métrica da seguinte forma: um g mini dx mi dx mi, e posso escrever, né? Aí parametriza dessa maneira, mas eu sempre posso fazer isso, né? Da seguinte forma: um dxd mais um ami, né? Aí ele escreve como um ami. Esse ami é o que vem do gmid. Então, do ponto de vista da dimensão mais baixa, né? esse gmid é um vetor, então eu chamo o cara de ami. Né? Ami é uma normalização para englobar esse gdd. Né? Então, obviamente, o meu mi, ele vai na direção compacta. Né? Desculpa, não compacta. Beleza. Bom, aí é aquela história, você pode brincar aí, né? Mas em geral, né, o que você faz é considerar que esse G mini, né, o GDD e o AMI, eles dependem somente das coordenadas, né, x, mi. Ou seja, eu pego esses caras e eu suponho, né, faço requisito, vamos colocar assim, né, eu considero que esses caras não dependem da coordenada periódica, né, coordenada compacta, eles só dependem do x mi. Okay? Obviamente esse não é o caso mais geral possível. Né? Vamos considerar isso aí de onde eu chego. E o que tem interessante aqui é o seguinte: eu continuo tendo, né, invariância por diffeomorfismo. Então, se eu considero, por exemplo, uma reparametrização desse tipo aqui, que do ponto de vista da coordenada xd é uma translação, né? Eu vou pegar o meu x' d é igual a um xd mais um lambda de xmi. Mas como depende do xmi, né, isso aqui é como se fosse uma translação, né? Okay? Porque para um dado ponto, isso aí é uma constante, né? Para aquele ponto, a translação é uma constante. Okay? E o legal disso aqui é que se você pega e calcula a transformação do AMI, né, ou seja, a transformação do meu G, Mi, D, né, usando aquela regra lá, né, da transformação da métrica, né, vai aparecer uma coisa interessante, que é o seguinte: o seu AMI' transformado, ele transforma como AMI menos o dmi lambda, que é exatamente o que? A transformação de Gauge. Para o meu bordo vetorial. Então esse aqui é o que se chama de mecanismo de Kaluza-Klein. Né? Ou seja, a sua transformação de Gauge em 4 a sua transformação de Gauge, né, do seu AMI em 4 dimensões, né, quer dizer, em 4, já tenho 4, né, nos Dzinhos, né, nas Dzinhas dimensões, né, ela aparece da invariância de coordenadas numa teoria D mais 1. Isso é uma coisa interessante. E beleza, agora vamos considerar um campo, né? Usar um campo escalar nesse espaço aí, nessa coisa. Okay? Então eu vou pegar um escalar φ de massa zero, ok? Em D dimensões. E vou pegar o meu GDD, vou normalizar minhas coisas de maneira que o GDD é 1. Bom, a minha coordenada D
ela é periódica, né? Ela é compacta, né? Então a minha coordenada d, xd, né, é compacta. Então isso implica que o meu momentum naquela direção é o quê? Quantizado, né? Se eu tenho uma dimensão compacta, meu momentum sai quantizado. Então o meu momento, eu posso escrevê-lo, por exemplo, como n sobre r, né? Ele é um n sobre r, onde o meu n é um número inteiro. Se eu faço uma translação de R, né, eu tenho que voltar para o mesmo, de 2πr, perdão, eu tenho que voltar para o mesmo ponto. Então, o meu momento ele tem que ser quantizado dessa forma aqui, sobre R. Então, o meu momento na coordenada compacta depende do raio. E como a minha parada, né, a minha dimensão aqui é periódica, eu vou expandir o meu campo φ de xm, né, como uma série de Fourier, né? Então vai ser uma soma de menos infinito a mais infinito. Aí eu vou ter um φn de xμ é elevado a in sobre r xd. Posso escrever assim. Deixa eu chamar de Fourier. Série de Fourier. Bom, e aí, né, o que acontece com a minha equação de movimento, né, para o meu φ? Ela passando φ igual a zero. O que vai acontecer com essa equação de movimento? Né, essa equação de movimento, ela, né, se eu usar aí os coordenadas, ela vai se transformar nisso aqui, né? dmi. Opa. φn de xμ vai ser igual a n ao quadrado sobre r ao quadrado φn de xμ. Ou seja, eu tenho n, né, infinitos, na verdade, né, modos aí. Eu tenho, vamos colocar assim, né, eu tenho n infinito, né, campos escalares de massa n ao quadrado sobre r. Então o que acontece? Eu tenho, eu vejo esse campo escalar, né, na minha em d dimensões, eu vejo ele aqui em d-1, né, em dzão menos 1, né, ele aparece para mim como uma torre de estados. Okay? Então eu vejo aí uma torre de estados, né, torre de Kaluza-Klein, né, etc., né, cuja massa, para mim, né, cuja massa para mim, que vive na dimensão menos 1 a menos aí, né, é Pmi, né, que é exatamente n ao quadrado sobre r quadrado. Como eu falei. Que é igual ao PD quadrado. Então, a moral da história é que eu tenho um campo, né, em dzão, né, só que para quem está na d-1, na dzão menos 1, o cara não vê um campo, ele vê infinitos. Okay? Com massas n ao quadrado sobre r quadrado, que depende, obviamente, do raio dessa dimensão. Então, o que acontece? Aqui já dá para ver que se o meu raio, né, da minha dimensão compacta vai a zero, né, ou seja, ele é muito pequenininho, esses caras, e o n aí é fixo, né, esses caras se tornam o quê? Extremamente massivos, né? Então eu não vejo esses caras. Esses caras desacoplam. A não ser, obviamente, que eu tenha processos, né, com energia da ordem da massa desses caras, né, gigantesco. Mas, né, então, quanto menor a minha dimensão extra, né, mais difícil para mim é ver esses caras. Um experimento aí por aí. Okay? Então, quando R vai a quando R vai infinito, né, eu volto à situação anterior, no sentido que quando R vai infinito, esse cara se transforma num contínuo, né? Basicamente, ele se transforma num contínuo. E aí eu volto o quê? Eu volto à situação não compacta. É como se a minha dimensão extra descompactificasse, vamos colocar assim.
Então tem esses dois limites. Então, é aquela história, como eu não vejo, né, essas dimensões extras, né, então eu só vou ter acesso a elas, vamos supor agora, LHC, né, eu só vou ter acesso a elas, né, se a minha energia for alta o suficiente. Aí como alta é ou não, aí que começa a brincadeira, né, a gente não sabe, né. Então, por exemplo, o LHC pode ser que detecte, pode ser que não detecte, aí é aquela história, porque em princípio a gente não sabe o raio da dimensão extra. Pode ser grande, pode ser potencial. Só eu sei que só não pode ser muito grande, senão eu ia ver. Mas, ok? Então isso acontece em teoria de campo, né? E na corda? Tá? Então, o que vai acontecer agora se eu não tenho agora uma teoria de campo, mas eu tenho uma teoria de corda? Né? Então vamos lá. Então eu vou considerar o seguinte. Então agora, eu vou considerar, na minha teoria de corda, eu vou considerar, de novo, eu vou pegar uma das minhas coordenadas, né, e vou considerá-la periódica. Okay? Então eu vou ter o meu x, né, tá? Aí eu tenho, obviamente, eu tenho o x_mi, né, sendo que o x25, aí você pode escolher qualquer uma que você queira, mas o x25 eu vou botar compacto. Então o x25, por enquanto, eu vou chamar de x. Né? Okay? Então eu vou dizer que esse cara é compacto. Então, de novo, mesma coisa que lá, né? Bom, a minha ação é a mesma, não muda nada. Então vai ser 1 sobre 2π alfa prime, integral em d2e, dx, d barra x. Né? Okay. Obviamente que eu tenho a parte lá não compacta, né? Mas se eu olhar para essa ação aqui, né, a equação de movimento é a mesma, as OPIs são as mesmas, o tensor de energia e momento é o mesmo. Isso mesmo quer dizer que tem a mesma expressão. Então eu tenho tudo igual, né? Em termos de equação de movimento, OPI, tensor de energia e momento. Então não muda nada, né? Obviamente, como você vê, isso aqui é mais um caso, só para lembrar, né? Isso aqui é mais um caso que de um outro background possível para minha corda andar. Né? Então é mais um, eu posso considerar isso como mais um vácuo. Lembra que eu considerei aqueles vários valores do Gemini, do Bemini, do Φ, né, por exemplo, como diferentes vácuos, né, na minha teoria. Não são teorias diferentes, mas diferentes vácuos na minha teoria. Então esse aqui é outro vácuo da minha teoria. Né? Um que uma dimensão é compacta. Então também é uma configuração possível, também é um vácuo da minha teoria. Ok? Então beleza. Então novamente, né, eu vou botar o meu momento, né? O que acontece? Então nessa direção aqui compacta, então ela vai me dar o quê? Ela vai me dar um momento, né, K, que é de novo N sobre L, mesmo momento. Mesma coisa que o anterior. Então essa direção vai estar associada a um momento, um K, que é quantizado. A diferença agora é que agora começam a surgir fenômenos característicos da corda, que eu não tinha, eu não poderia ter no caso da partícula. Por exemplo, se eu tiver uma corda fechada, vamos falar, né? A gente fala corda fechada. Então, se eu tiver uma corda fechada, eu tenho uma possibilidade que eu não tinha para a partícula, que é o fato da minha corda fechada poder se enrolar ao redor da dimensão compacta. Vou colocar entre aspas aqui. Vou colocar aqui dx.
Né? O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, o meu x de sigma mais 2π não é mais igual ao x de sigma como era antes. Né? Eu tenho agora um mais 2πr. Tá. Onde o meu w também é inteiro. Ou seja, ela pode se enrolar um número w de vezes. Isso eu não tinha para partícula, obviamente. A partícula não podia ser enrolada, tem extensão, mas a minha corda tem extensão. Então, eu tenho a possibilidade de ela estar enrolada N vezes aí ao redor da minha dimensão compacta. Né? E esse W é o que a gente chama de número de winding. Aquela história, né? Eu tenho, só botando aqui a minha dimensão compacta, né? Ele é um cilindro. É um cilindro. Então eu tenho o meu número de Winding, por exemplo, eu posso ter uma corda fechada que está aqui na superfície do cilindro. Então esse cara não se enrola nenhuma vez. Né? Então esse cara aqui, por exemplo, está associado com o número de Winding 0. Eu posso ter um cara que se enrola uma vez, né? Sei lá, pra cá, né? Vamos supor. Esse aqui eu posso associar, sei lá, número de Winding 1. Eu posso ter o cara enrolado na direção oposta, né? Eu posso ter o cara, por exemplo, enrolado na direção oposta. Então esse cara, por exemplo, tem um Winding -1. Posso ter o cara que está enrolado 2 vezes. Então, como é que eu vou desenhar isso? Eu não sei. Vamos lá. Por exemplo, o cara... Sei lá, uma coisa meio doida. Por exemplo, para cima, né? Ele enrola 2 vezes, né? Passo uma, passo outra, pum. E por aí vai. Então eu tenho essa possibilidade para a corda que eu não tinha para a partícula. E isso, obviamente, vai trazer diferenças aí interessantes para nós. Obviamente, se eu considero interação, né, interação entre esses caras, obviamente eu posso ter, por exemplo, aniquilações de modos de winding, né, aí está considerado tudo, né? Então eu posso ter, por exemplo, um cara de winding 1 e -1 se aniquilando um cara de winding 0, e por aí vai. Okay? Então eu tenho essa possibilidade. Bom, do ponto de vista, né, do meu espectro, né, o que vai acontecer? Novamente eu vou ter minhas expansões. Tá? Quando eu não colocar nada em cima, eu estou falando da dimensão compacta. Tá? As outras dimensões é tudo igual. Né? As outras dimensões são todas iguais. E aí, só vou escrever aqui o que acontece com a dimensão compacta. Então, eu expondo esse cara como -i, raiz de alfa prime sobre 2, somatório em m, menos infinito a mais infinito, alfa m, zm, mais 1. E mesma coisa para o bar. Essa é uma expansão, que é igual ao outro, né? Só que tem uma diferença. E agora tem essa questão do winding. Né? Então agora, por exemplo, você vê o seguinte, que a minha integral, né, dz dx mais dz barra d barra x, né, ela é
isso aqui é igual a 2π alfa prime sobre 2 ao meio, né, raiz quadrada, né, alfa zero menos alfa zero tio. Só que isso aqui não é igual a zero agora. Isso aqui vai ser igual a 2πrw. Ou seja, isso corresponde a essa translação aqui, né? Translação de 2π em si. Então, se eu translado, né, meu sigma de 2π, eu tenho a diferença de 2πr. Tá. E o momento, né, que é a minha integral, né, é 1 sobre 2π alfa prime, integral aí do dz dx menos dz barra d barra x, isso é o momento, né? Tá? Perdão. Isso aqui vai ser 2 alfa prime a menos meio alfa zero mais alfa zero tio, e isso é igual ao momento na direção compacta. Okay? Então você vê que agora eu não tenho aquela história de que alfa zero é igual a alfa zero tio. Antes eu tinha, porque o que eu tinha? Eu tinha o número de Weinstein, vamos considerar zero, vamos considerar, né? Então o que acontece? O meu alfa zero é igual a alfa zero tio, acabou. Por quê? Porque eu tinha periodicidade em sigma, né? A quarta periodicidade é periódica em sigma. Só que quando eu introduzo o Weinstein, agora eu não tenho mais zero aqui. Então agora eu não tenho aquilo que alfa zero é igual a alfa zero tio. Como eu tinha na corda sem Weinstein. Então beleza. Então isso, né, me permite definir dois momentos agora, né? O que eu vou chamar de PL e o que eu vou chamar de PR. Porque agora eu tenho... Porque antes eu tinha que P era basicamente alfa zero, né? Menos do L, né? Sobre 2, né? Porque o alfa zero é igual ao alfa zero tio. Agora não é. Então eu tenho que ter um associado ao alfa zero e um associado ao alfa zero tio. E aí você define então um momento PL, que é raiz de 2 sobre alfa prime alfa zero, e um PR, que é raiz de 2 sobre alfa prime alfa zero tio. Bom, só fazer a conta aqui, né? Você vê que isso aqui é N sobre R mais WR sobre alfa prime, e esse aqui é N sobre R menos a gente vai ver que isso aí vai influenciar no espectro, na massa da minha partícula. E quando eu escrevo L0, né, o meu L0 agora, de novo, eu vou ter diferença entre o L0 e o L0 tio, né? Então vai ser, o meu L0 vai ser alfa prime PL quadrado sobre 4, mais o somatório N igual a 1 até infinito, alfa menos N, alfa N, e o meu L0 tio, o meu L0 tio vai ser em termos do PR. De novo, eu lembro que eu estou escrevendo só a parte compacta. Realmente eu tenho muita parte não compacta aí que eu estou suprimindo. Já tem a parte não compacta também. Mas eu estou olhando só para a modificação que vai acontecer na parte compacta. Então, obviamente, deu para ver quando eu tirei aquelas condições, né? De mesh shell e etc e tal, né? Até o próprio level matching, que agora vai ser diferente. O meu espectro agora vai ser diferente. Eu esperaria.
Então a primeira modificação que nós vemos aí, a primeira diferença, né, que é muito importante, é que para a partícula eu só tinha os momenta associados a N, né, N sobre R. Okay? Agora eu tenho um outro tipo de momento, né, vou colocar assim, eu tenho um outro tipo de momento associado ao W. Okay? Que eu não tinha no caso da teoria da partícula, da teoria de campo, né? Da partícula. Então, no caso da corda, a minha dimensão compacta, ela dá origem a dois tipos de estado, né? Com o momento N sobre R e com o momento 2πRW. Então eu tenho estados agora de winding, eles chamam winding states, né? Que são os caras que têm W diferente de zero. Então agora vamos olhar para justamente a corda fechada, né, que eu estou olhando, né? Então a gente vai ver a corda aberta, o que acontece. Corda fechada, né? E o que a gente vai ver aí é o surgimento desse troço que eu chamo de Kidd-Wallington. Vamos ver como funciona. Então agora, como sempre, né, em geral, o que eu quero saber é o quê? É o espectro. Eu quero saber quais são as partículas que saem daí, na minha teoria. Então beleza, então o meu D igual a 26, né, e eu vou pegar o x25 periódico. A coordenada x25 periódico. Então agora, se eu aplico as minhas condições de Mesh-Shell, né? O que são condições de Mesh-Shell? Né? São aquelas L0 mais L0 til, L0 menos L0 til, né? Eu vou ver que a minha massa dos meus estados vão ser menos Km, né? Ou seja, a massa dos meus estados ela está relacionada com o momentum, né, com K não compacto, que é igual aqui a K25L ao quadrado mais 4 sobre alfa prime e menos 1, que também é igual, também posso escrever como K25R, E aí então minha condição, as minhas condições de Mesh-Shell e vínculo, né? Mesh-Shell e vínculo, se transformam no seguinte: a massa dos meus estados vão ser N ao quadrado sobre R quadrado mais ômega ao quadrado R ao quadrado sobre alfa prime ao quadrado mais 2 sobre alfa prime N mais N til menos 2. Então agora eu tenho essas coisas aqui, né, que estão associadas à dimensão compacta. Isso aqui está associado às dimensões lá, não compactas, né? E bom, aqui tem a não compacta mesmo. E aqui tem aquelas constantes A, né? E a level matching, né, é NW mais N menos N til. Novamente, antes N era igual a N til, por quê? Porque quando o trem andava de sigma, né, ou seja, eu chegava no lugar. Agora eu tenho a possibilidade do winding. Bom, e aí você constrói o espectro. Né? Então, a história, você pega N igual a 0, N til igual a 0, né? Quer dizer, você vai pegar N e N til de maneira que obedece isso daqui e vai aplicando os operadores aí. Nós aqui, obviamente, vamos olhar aqui para o espectro de massa para massa zero. Esse N aí é o N que a gente veria em várias dimensões. Isso. Esse Nzinho aqui é o que você percebe nas não compactas.
né? Que no caso seria nas, vamos colocar assim, se eu compartilho várias, seria que eu vejo nas 4 dimensões. O interessante disso tudo aqui é que você vê que a física das suas dimensões compactas, né, se manifesta nas dimensões não compactas. Então eu vou olhar para o espectro de massa zero. Então eu vou querer, né, olhar para a parte do espectro aí de m² igual a zero. Bom, m² igual a zero, né, para obter m² igual a zero, para qualquer R, né, o massa zero significa n igual a w igual a zero e n igual a n til igual a 1. É a única maneira. Para qualquer R, num R arbitrário, okay? A única maneira de eu ter massa zero é NW0 e N igual a N igual a 1. Não tem outra maneira. E o que corresponde a isso? Bom, então eu tenho que pegar os estados que tem N igual a 0, W igual a 0 e N igual a N igual a 1, então eu tenho que aplicar sempre um cara não til e um cara til, um alfa não til e um alfa til, né? Então esses estados são, primeira possibilidade, né, é o alfa mi menos 1, alfa til mi menos 1, aplicado no meu zero K, percebam que aqui entra o K, né? E aí eu vou ter o quê? Bom, esse cara aqui, novamente, né, ele tem o simétrico, o antissimétrico, né, a parte do traço. Então esse cara aqui, do ponto de vista, né, físico, esse cara está me dando o quê? Ele está me dando um graviton, né, mais um Cobb-Ramon e mais um dilaton, mas em 25D, não em 26. Então eu estou obtendo nas 25 dimensões, né, um graviton, um Cobb-Ramon e um dilaton. Mas de novo, nas 25. Outro estado que aparece aí é o alfa mi menos 1, alfa til 25 menos 1, mais alfa 25 menos 1, alfa til mi menos 1, né? E esse cara me dá o quê? O vetor. Do ponto de vista do 25D, ele dá um vetor. Então isso aqui é que a gente chama de vetor de Kaluza-Klein, né? Era aquele que vinha da métrica, GMI25. Okay. Ah, também 25D, né? A outra possibilidade é a antissimétrica disso, né? É o AMI menos 1, alfa til 25 menos 1, menos alfa 25 menos 1, alfa til mi menos 1, 0K. Isso aqui também é um vetor, mas é um vetor que vem do B em 26, porque eu tenho G e tenho B, né? Então o B também, daqui a pouco a gente vai ver essa efetiva, o B também ele tem o quê? Ele tem o B mini e tem o B mi25, né? Esse B mi25 é um vetor, tá? Então esse aqui é um vetor que eu vou colocar aqui, tá? É o B mi25. Como esse cara é antissimétrico, né? Okay? É o B mi25, né? Então também D25, 25D, obviamente. Então eu tenho dois vetores de 25D. Um vetor vindo da métrica e um vetor vindo do Cobb-Ramon. E tem o gráfico, o Cobb-Ramon e dilaton. E por fim eu tenho o escalar. Que é o alfa 25 menos
alfa tio 25 menos 1. Escalar. Que é aquele escalar que vem da métrica G2525. Então vocês veem que do ponto de vista de quem está na dimensão, das dimensões não compactas, né, o meu graviton, cálculo Ramon e dilaton se divide em graviton, cálculo Ramon e dilaton, dois vetores, um de velocidade clara e um de B, e um escalar. Esse é o espectro que eu tenho, que eu veria, né, no laboratório lá. Então, novamente, é sempre útil, né, eu olhar, para a teoria efetiva, né? O que corresponde a isso? Isso aqui está ok, né? Bom, isso aqui está ok, né? Se eu pego uma teoria efetiva, ou melhor, que teoria efetiva, né, corresponde a isso daí? Então, se olhar para ações efetivas, agora no espaço-tempo, né, obviamente. Agora ações efetivas, estou olhando do ponto de vista do espaço-tempo, né? O primeiro vem da minha ação de Einstein-Hilbert, né? Mais um campo escalar aí. Então 1/2 κ0 ao quadrado, né? dx raiz de menos gd, né? D igual a 26, né? É elevado a menos 2φ. Eu tenho um escalar de Hit mais 4 φ. Isso aqui em 26. Né? E aí eu faço a redução, né? Eu pego o meu G, Mn e divido lá, né? Peraí. Não. Tá, então beleza. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha métrica, né? Dividir a minha métrica daquela maneira lá que eu parametrizei, né? E aí eu obtenho a seguinte coisa: πr, que vem da integral de dimensão compacta, k0 ao quadrado, integral em d, agora é dzinho, né? X, que é raiz de menos g dzinho, é elevado a menos 2φ mais sigma, esse sigma eu vou dizer bem, rd, meu escalar de Hit em dzinho, menos 4 dμφ, ou melhor, dm sigma, depois que eu dm sigma, mais 4 dμφ, menos 1/2 é elevado a 2 sigma f mini. Então, do ponto de vista dimensão menor, né, aparece o f mini aí, que eu posso escrever também de outra forma como πr, é só escalar aí no campo. Então é d dx raiz de menos gd é elevado a menos 2φd. Vamos fazer uma mudança no φ.
onde eu usei, né, ao longo da coisa aí, né, bom, posso normalizar o meu GDD para ser um E elevado a 2 sigma, né, uma parametrização. Aí eu defini o φd aí como φ menos sigma sobre 2, e o meu R, né, decompondo o meu R aí, né, ele decompõe da seguinte maneira. Então isso foi o que eu usei ao longo do processo. Então você vê que da minha ação de Einstein-Hilbert no campo escalar, né, eu tiro justamente uma métrica, um Dzinho, dois campos escalares e um campo vetorial. Corresponde, né, justamente, né, dilaton escalar, né, e o vetor de Kaluza-Klein, né? Então nesse caso aí, nessa S1, né, saiu o graviton em 25, o dilaton em 25, o escalar aqui em 25 e o vetor de Kaluza-Klein. Obviamente está faltando o cabo Ramon e o vetor de cabo Ramon, mas aí vai sair da S2, que eu vou escrever agora. Então a S2 é o que? Eu tenho que escrever a ação, né, para o campo de cabo Ramon, que é menos 1 sobre 24 capa 0 ao quadrado, integral em dx, raiz de menos gd, E elevado a menos 2φ, e aí o field strength do meu cabo Ramon, MNL, HMNL. E agora eu tenho que reduzir essa ação, decompô-la aí nas componentes, né? E aí, fazendo isso, né, integral compacto do SPR aqui. GDzinho, desculpa, aqui é Dzão. Aqui agora aqui é Dzinho. E elevado a menos 2Dzinho. E aí eu tenho H tio mini lambda, H tio mini lambda, mais 3 elevado a menos 2 sigma, HD mini, HDzinho mini, onde, obviamente, eu chamei de AMI o meu BDMI, né? E o meu HTIL mi lambda é o DMI BN lambda menos o AMI HD mi lambda mais permutações cíclicas. Então beleza, então daqui sai, né? Daqui sai o cabo Ramon em 25, né? Que está aqui a parte do field strength dele, né? Sai o cabo Ramon em 25 e sai um field strength para um vetor AMI, né? Que vem do BDMI, que é aqui, né? Que é esse vetor que sai daqui em 25. Então aquela história, do ponto de vista de uma teoria de campo, uma teoria efetiva, né? O espectro da minha teoria de corda fechada aí, né, com uma dimensão compacta, no toro, né, circunferência, é descrita por essas duas ações aqui. Então eu posso, né, se eu quiser olhar a nível da ação efetiva, né, eu posso calcular, usar toda a minha teoria, né, com S1 e S2. Que é a teoria efetiva que descreve o setor de massa zero da minha corda fechada com uma dimensão compacta. Ok?
E agora vem uma parte interessante, que é o seguinte, vou olhar de novo. Realmente é uma coisa muito legal aqui. Vou olhar de novo para o meu espectro, ou seja, para a massa das partículas que saem daí. Então, a minha massa, né, é n ao quadrado sobre n ao quadrado mais ômega ao quadrado m quadrado sobre alfa prime quadrado mais 2 sobre alfa prime n mais n til menos 2. Olha que legal. Vou pegar o seguinte. Vou pegar o meu R. Ok? Vocês lembram o que acontecia, né? Vocês lembram o que acontecia na teoria de campo, né? Então vamos comparar aqui. Então primeiro eu vou fazer o seguinte, R indo a infinito. Vou pegar o limite R indo a infinito. O que é o limite R indo a infinito, né? A minha dimensão está decompactificando, né? Vamos ver o que acontece aqui. O que acontece com o momento? Né? Quando R vai a infinito, a parte aqui desse momento, né, vai o quê? Vai num contínuo. Né? Então, esse momento, à medida que eu vou pegando R indo para o infinito, o meu momento na direção compacta, ele vai deixando de ficar discreto e passa a ser um contínuo, né? Vai se aproximando de um contínuo. Então, o momento, vou escrever assim, é compacto, ele vai para um contínuo. Isso acontecia também no caso da partícula, não é isso? Isso acontecia também no caso da partícula. Só que agora eu tenho o quê? O winding. Os caras do winding, o que acontece? Né? Os winding modes, quando o R vai infinito, eles ficam o quê? Extremamente massivos. Né? Eu vou colocar aqui um abuso, não, um abuso de linguagem aqui, mas vou colocar M2 vai infinito. Tá? Ou seja, quer dizer que o meu M desse winding, quer dizer, não é o M2 daquele lá, vamos pegar aqui, M2 da, né? Que é a massa dos meus estados de winding. Okay? Eles vão para infinito. Então o que acontece? Eu não vejo esses caras. Né? Obviamente que depende da minha energia, mas eu não vejo esses caras. Esses caras vão ficando tão massivos, né, que eu perco acesso a eles. Então o que acontece? Eu me aproximo o quê? Eu me aproximo de uma teoria justamente não compacta, né? Sem compactificação. Né? Então o que acontece? Os meus winding modes somem, vamos colocar assim, eles ficam inacessíveis para mim. Né? Eles ficam inacessíveis para mim. E os meus momentos que eram quantizados viram contínuo, né? Você aproxima de um contínuo. Então isso é o quê? Isso é a mesma coisa que eu tinha quando a minha teoria não era compactificada. Nada mais natural, né? Porque eu estou pegando o R infinito, à medida que eu pego o R infinito, essa dimensão extra, vamos colocar assim, essa dimensão compacta, ela vai se estendendo e vai ficando não compacta. E o outro limite, né? R indo a zero. O que acontece no limite R indo a zero? O limite R indo a zero, o que acontece? O momentum compacto, né? Vai ao oposto. Esse cara vai para o infinito. Então esse cara, sabe, eu perco acesso a ele. Quando eu faço o R tendendo ao infinito, o W tem que ser zero, né? Porque a corda continua infinita, né? É aquela história, eu tenho que, na verdade, minha corda tem que expandir junto, né? De alguma maneira. Aí a corda Ela vai se decompactificando. ela vai se decompactificando, de alguma maneira, ok? Eu tenho uma energia potencial associada a isso aí, de alguma maneira, ok? Então eu tenho, Então quando eu faço R indo a zero, é a mesma coisa que acontecia na teoria de campo, esse cara fica o quê? Ele fica muito massivo, né? E ele sai do meu...
Então eu vou de novo botar aqui o mn quadrado vai infinito. Só que agora acontece uma coisa que não acontecia na teoria de campo, né? O que acontece agora? Os meus modos de winding eles vão para o contínuo. Okay? Então agora os meus modos de winding vão para o contínuo. Então eu tenho o quê? A mesma coisa que eu teria em uma teoria não compacta. Então o que acontece? Agora vem a coisa legal, né? O que acontece? Quando eu olhava para a teoria de partícula, né? O que acontecia? Quando o meu R ia para infinito, meu momento chegava no contínuo, né? E eu tinha uma teoria como se ela não fosse compacta, né? E quando o meu R ia a zero, né? Eu perdi acesso àqueles caras lá. Mas não voltava ao contínuo. É aquela história. Eu perdi acesso aos caras, eu não vi os caras. Aqui acontece uma coisa diferente, né? Eu continuo tendo um contínuo. De maneira que nos dois limites, R indo a infinito ou R indo a zero, nos dois limites, eu caio exatamente no que eu esperaria de uma teoria não compacta. Então isso me diz o quê? Isso me diz que os limites, de alguma maneira aí, os limites R indo a zero, né? Vou botar assim, e R indo a infinito são equivalentes. Aí surge um elemento novo, né, na minha coisa. Quando eu considero a teoria de cordas agora, não uma teoria de partículas, uma teoria de cordas compactificada no cilindro, corda, né, eu não distingo entre o limite R indo a zero e R indo a infinito. R muito pequeno e R muito grande. Isso é justamente a dualidade T. Como é que eu posso ver isso? Né? Eu posso ver isso porque se eu olho para o meu espectro ali, se eu olhar para o espectro, ele é invariante se eu faço a seguinte coisa. Se eu pego R' é igual a alfa prime sobre R, e ao mesmo tempo eu troco N por W. Então se eu troco N por W, né, aqui, e troco R por um R' que é alfa prime sobre R, eu tenho a mesma coisa. A minha massa não muda. Então a minha massa não muda. Além disso, né, quando eu troco N por W, vocês podem ver lá naquela fórmula do PL e do TR, quando eu troco N por W, o meu PL continua invariante, porque ele era um mais, né? Mas o meu PR troca de sinal, porque o meu PR é um menos. Então, quando eu faço isso daqui, né, o meu PR troca de sinal, porque ele era um menos. Então, é aquela história, a minha teoria era um x25, que era um x25 de z barra, que era, né, um x25L de z, mais um x25R de z barra, né? E aí se eu defino um x'25, né,
de ZZ barra agora com menos, define uma coordenada x', né? Bom, primeiro de tudo, tem a mesma OPI e o mesmo que é alfabeto, tá? Não muda, né? A OPI do x com x não muda, porque o sinal de menos aí dentro do contrabalanço, e nem o teu alfabeto. Então essa é uma coordenada tão boa quanto essa, nesse sentido, né? Uma coordenada tão boa quanto essa. Então o que você tem é, eu simplesmente trocando, fazendo a dualidade T, é simplesmente trocar a coordenada x para a coordenada x'. Mas trocar a coordenada x para trocar para a coordenada x', né, você chega à conclusão que a teoria é a mesma. A única coisa que acontece é o meu R' é alfa prime sobre L. Né? Então o que acontece? A teoria é idêntica, só que o meu raio muda, o meu raio de compactificação muda. Mas a teoria é idêntica. Isso é o que nós chamamos de dualidade T, né? T-dualidade. Uma teoria compactificada com raio R é idêntica a uma teoria compactificada com raio alfa prime sobre R. Desde que eu troque os Weinberg, né? Eu troco N com dado. Eu tenho que trocar N com dado. Mas do ponto de vista físico são idênticos. O espectro é o mesmo, eu vejo a mesma coisa. Então, o meu espaço de teorias, né, não equivalentes, né, é para R maior ou igual que raiz de alfa prime. Por quê? Porque as teorias abaixo de R, abaixo de raiz de alfa prime, eu mapeio uma teoria acima de raiz de alfa prime. Né? Esse raio aí, raiz de alfa prime, é chamado de self-dual radius. Ou seja, esse cara é levado nele mesmo. Né? Uma teoria compactificada no R igual a raiz de alfa prime, ela é levada nela mesma, né? Porque o R' é igual ao R. Então esse cara é o raio invariante, self-dual. Né? Então olha que legal, né? E basicamente, quem é a raiz de alfa prime? É da ordem de L, né? Então esse R é self-dual, né? É da ordem de L, é string. Então, de alguma maneira, a minha teoria de cordas, ela vê a geometria do espaço-tempo de uma maneira diferente. Por exemplo, agora, uma teoria num raio muito pequeno, né, é equivalente a uma teoria num raio muito grande. Daí é do termo dualidade, né? Eu tenho dois regimes que são conectados, são idênticos, né? Conectados. Isso a partícula não tinha. Uma teoria de partícula não apresenta esse tipo de comportamento, essa possibilidade desse tipo de coisa. E aí, é que nós estamos fazendo aqui, primeiro, né, nós estamos fazendo aqui para a teoria bosônica. Né? Então, então, a teoria bosônica,
né, eu mapeio aqui, olha, ela nela mesma. Né? Se eu fizer para a teoria fermiônica, né, que aí é um pouco mais complicadinho e tal, mas aí você tem que analisar a coisa um pouco mais detalhe, a coisa um pouquinho mais complicada, mas se eu fizer essa dualidade na fermiônica, na superstring, né, você vai ver que na verdade eu levo a 2A na 2B. Então a 2A com R grande é igual a 2B com R pequena, né? 2B com R grande é igual a 2A com C. Eu troco a 2A com a 2B. A bosônica aqui eu levo ela nela mesma, né? Mas na corda você leva a 2A na 2B. E outra coisa também... Tem alguma coisa a ver com a mirrosímetry? Sim, totalmente assim. A coisa lá tem os seus aspectos, né, coisa mais assim, que eu não entendo em mirrosímetry, assim, nunca estudei mirrosímetry, né, mas lendo lá, né, o que você ouve no corredor, né, aquelas coisas lá na literatura, né, justamente o cara estava tentando, basicamente ela surgiu porque, foi até o Brian Greene, né? Ela estava tentando, digamos assim, singularidade topológica, né? Transições topológicas. Né? Transições topológicas, de uma maneira, envolvem, né, algum rasgo no seu espaço-tempo, no seu desse espaço-tempo. E o legal da coisa é que você, por exemplo, você pode ter, a conclusão que ela chegou é que você pode ter transições topológicas, né, em teoria de cordas, porque a dualidade T protege você não tem acesso à singularidade. Ou seja, a singularidade que surgiria na sua transição topológica, né, ela é blindada pela dualidade T, porque quando você se aproxima daquela singularidade, você mapeia num grande que não tem singularidade. Ou seja, de alguma maneira você não tem acesso a essa singularidade que surgiria na transição topológica. Isso é o que está no cerne da mirrosímetry. Então, com isso, o produto disso daí é que você vê que você tem calabiais, né, mapeados pela tal da mirrosímetry, que em primeiro momento, acho que nem os matemáticos sabiam que esses caras estavam relacionados de alguma forma. Mas aí a teoria de Cauchy mostrou que você tinha dualidades entre calabial, né, dualidade de calabial. A dualidade T te protege de ter acesso. Coisa que na teoria de campo não teria como, porque você, a sua partícula passando por aí teria acesso à singularidade. De alguma maneira. A corda não, a corda de alguma maneira ela está meio blindada. E aí isso era outra coisa que eu queria comentar. E essa compactificação que eu estou fazendo aqui, né, obviamente, justamente eu falei, chama de compactificação toroidal. Né? Ele é toroidal por quê? Porque eu estou compactificando num cilindro, né? 2πr. E obviamente o que? Eu compactifiquei uma dimensão só. Nada me impede de compactificar, obviamente, 2, 3, 4, né? Todas, enfim. Né? E aí, o que é compactificação toroidal? É você pegar todas elas e compactificar num cilindro. Né? Então, se eu compactifico em 2 cilindros, por exemplo, você tem um toro, né? De alguma maneira, por aí vai. Ok? Obviamente, não são as únicas. Né? Porque essa, digamos assim, a geometria da minha dimensão compacta, ela pode ser qualquer coisa em princípio. Por que eu escolho, né, um cilindro? Sei lá, escolho uma esferinha. Eu escolho, vou compactificar uma esferinha, sei lá. Né? E por aí vai. A questão é que quando você chega na teoria de supercorda, né, tem aquelas histórias. Você quer compactificar de uma maneira em que você possa cair no modelo padrão. Aí, uma das primeiras coisas que você faz é garantir que a sua compactificação mantenha intacta uma supersimetria n igual a 1. Depois você vai quebrar a sua supersimetria, mas você tem que garantir que ela mantenha n igual a 1 só. Você não quer manter n igual a 2 nem nada, só n igual a 1. E aí é que surge o tal do calabial, né? Essa condição de você ter uma compactificação em que você mantenha n igual a 1 no final do seu processo de compactificação, te dá justamente que a geometria
das dimensões compactas é o calabial, nesse caso 6, né? Dimensão 6. Na verdade, calabial. Aí você não tem muita saída. A questão é que tem milhões, aí, milhares, sei lá, de calabial, né? E você pode escolher. Né? Okay? Mas, em princípio, essa é uma crítica, né, que as pessoas fazem. Né? Como eu não tenho uma teoria de campo de corda, potencialmente, a gente não sabe a resposta, mas potencialmente poderia talvez resolver esse problema, acredito que sim, sei lá, né? Como você não tem essa teoria de campo de corda, isso é totalmente arbitrário. Aí você, tá bom, filhinho, você escolheu essa, mas por que você escolheu essa? Por que a natureza escolheu essa e não aquela? Né? Por exemplo, desse escalabial que você consegue para reproduzir o modelo padrão, por que a natureza escolheu um e não outro? Né? Então você tem tanta arbitrariedade, no fundo você tem tanta arbitrariedade quanto antes. Né? Porque, tudo bem, você explica as massas da partícula, etc e tal, mas aí você vira e fala, pô, e esse monte de calabial aí, de onde que vem? Né? Qual é o que a natureza escolhe? Qual não é? Então, a sua arbitrariedade. A ideia, né, que inclusive está por trás, essa é a questão conhecida na literatura aí com o nome de landscape. Né? Então, você tem que estudar maneiras, né? Uma maneira é tentar construir essa teoria de campo de corda para ver se você consegue ter acesso a qual vácuo, né, você cai. A outra, enquanto você não tem isso, os caras fazem um estudo estatístico, aí, umas coisas aí, para mapear esses vácuos. Né? E aí o que eles chamam de landscape, que quando você olha é justamente uma paisagem, você vê de montanha e vale, né? E aí você tem que ver, primeiro descobrir quais são os vácuos, né, possíveis, depois tentar algum mecanismo de estabilização da coisa, algum mecanismo que te garanta que você caia nesse vácuo e não no outro, né, coisa do tipo. Mas isso é uma questão ainda que enfim, não foi resolvida, né? Mas isso é uma arbitrariedade dessa teoria. De alguma maneira, você espera que uma teoria de campo resolveria, né? Porque aí você vai ter um quê? Você vai ter um potencial, né? E esse potencial, de alguma maneira, ele vai te jogar para o mínimo. Né? E se não te jogar para o mínimo global, né, de alguma maneira, uma possibilidade de transição, né, entre mínimos, aquelas coisas todas. Então, mas enquanto não tiver uma teoria de campo, a gente tem que ficar tateando, né? E tentar extrair o máximo de informação que você pode. Né? Você pode, por exemplo, muitas vezes o estudo desse vácuo é justamente usando teorias efetivas. Né? Quais teorias efetivas, né, você poderia tirar daí, enfim, aí é aquela história. Né? Mais um dia vamos ver se a gente chega lá. Né? Compactificação, eu não sei se eu já te perguntei isso, mas não tem como ser covariante, né? Para um observador você tem uma dimensão que é compactificada, mas para outro observador vai ser outra. Né? O que você quer dizer com isso? Eu não entendi muito bem isso. Não é... A compactificação vai depender do observador? É isso que eu estou perguntando? Não. Porque, por exemplo, você vê que tudo isso aqui, né? Eu tenho invariância de Lorentz na... Sempre. Assim, não tem... Quer dizer, vamos com calma, né? As coisas que eu entendi, quer dizer, eu tenho invariância de Lorentz nas não compactas. Ah, sim. Então, as outras não entram aí. Então... Não. Agora, nas não compactas eu tenho invariância de Lorentz, não acontece nada. Sim. Você está falando de possíveis transformações de Lorentz que misturam as X25 com as outras. Isso, Né? Não tem isso. Aí você tem que lidar com isso também, né? O modelo que a gente está tratando aqui, não, a minha X25 é a mesma. Do ponto de vista do Mi, né, das 4 dimensões, vamos colocar assim, né? Eu tenho várias celulares. Tem que ter, né? Senão não dança. Não envolve as dimensões. Mesmo porque o conceito de distância complica, né? Por exemplo, qual é o raio? Esse raio aí, essa distância, você tem efeito de contração aí de Lorentz.
Então, tá, mas do ponto de vista, mas o que eu quero manter em princípio é a invariância de Lorenz do ponto de vista LHC, vamos colocar assim. Você tem que manter. Tá? Outra coisa, na supersimetria, você tem férmions misturando com bósons, né? Correto. Mas isso quer dizer o quê? Que, novamente, um observador vê um bóson, outro, para outro observador aquilo é um férmion, é algo assim? Depende do que você chama de observador, porque, vamos lá, depende do que você chama de observador, né? Na verdade, o que a supersimetria diz é que se você tiver um processo com um cara ou com um super parceiro dele, a probabilidade é a mesma, a amplitude é a mesma, você não tem diferença, né, no que você mede no seu processo. Ok? Agora, um observador, é aí que está, depende do que você lembra, porque a supersimetria não é uma transformação de observadores, né? Quer dizer, você está falando aqui, né, quando eu tenho um x25 e não preciso. Não, eu estava falando no caso dos supercordas mesmo. Então, corda. Né? A questão é que do ponto de vista do seu espaço-tempo, você tem uma teoria supersimétrica. Então você vê bósons e férmions, né? Só que por uma transformação de supersimetria, né, você ter um determinado conjunto ou um conjunto parceiro, vamos colocar assim, te dá o quê? A mesma amplitude. Mas não é como se fosse uma transformação de referencial. Se você considerar aquela parada de superespaço, talvez. Se considerar que o seu espaço é... Boa pergunta, eu não tinha pensado dessa maneira, mas se você... Talvez se você considerar aquela história do superespaço, o seu espaço agora é a posição mais os tetas, né? Talvez tenha alguma coisa do gênero, né? Talvez tenha alguma coisa do gênero. Agora, com certeza você tem uma conexão aí no segundo sentido, né? É uma pergunta, quero pensar disso, porque você sabe que o anticommutador de Q com Q barra, por exemplo, é um P, por exemplo. Então, de alguma maneira, você fazer... deve ter, porque de alguma maneira, se você fizer, por exemplo, duas transformações, supersimétrica dá uma transformação. Então, deve ter alguma coisa para observador assim. Com o J, aqui não acontece nada, entre aspas, né? O J... com o J não. Você vê que o J só diz que as suas cargas são fermiônicas, né? São representações de meio do seu de Lorentz, suas cargas supersimétricas. E a álgebra de Lorentz não é alterada. Então, mas é interessante, porque duas supersimetrias que não alteração. De alguma maneira, deve ter. Eu nunca parei para ver esse detalhe não, mas... Então, depois do almoço, né, são 40, né, 55. Então, depois do almoço, a gente faz o seguinte, eu termino, que aí eu vou falar como é que funciona, a gente fala com mais calma, começa e termina, né? Vou falar como é que funciona a dualidade T e a compartificação para a corda aberta, né, porque por enquanto só faz a corda fechada, e a corda aberta, como é que fica na história? E aí vai surgir a coisa interessante que é a branda, né? A dualidade T vai me impor a existência dessas coisas que nós chamamos de Debrana, ok? E aí a gente termina e aí também eu discuto com vocês a avaliação. A gente discute aí mesmo como é que... Beleza? Então depois do almoço. Aí eu vou fazer o seguinte, me encontre ali no terceiro andar, porque eu vou fazer aquele esquema, se eu estiver aí... Ela está viajando. Então não tem esquema. Mas se... Io sono la chave da sala. Do terceiro andar. Io posso venire, io tenho una chave. Então tá bom. Então tá marcado. Então tá marcado. Posso até No, achar. perché lei mi ha preso la chiave di questa sala para io guardare la camera, então io posso pegar la camera. Então tá ótimo. Maravilha. Então é bom ter conhecimento. É isso aí. Tem 2 horas, estou lá no terceiro andar então. Tá.
digitar o teu curso, cara. Digitar? Digitar o teu curso, pô. Vai digitar isso aí, cara? Tem uma pasta guardar, senão. É, eu guardo em pasta mesmo.